bênção, viu? Muito bom. Agora vamos à Escritura Sagrada, por favor. Eu pediria que os irmãos ficassem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abramos a Escritura no Evangelho de João, capítulo de número 3. Hoje nós vamos pensar sobre o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Eu peço que todos os irmãos, por favor, leiam juntamente conosco. Nós vamos fazer aquela bonita leitura alternada, tá? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai bendito, nós cremos no Senhor, nós recebemos a Tua palavra, nós convidamos o Teu Espírito para habitar nas nossas vidas e nós confiamos no Teu perdão. Por isso, Pai, pedimos-te que nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos visite neste lugar. Aqui está a tua noiva, a tua igreja, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala-nos o teu conselho e a tua vontade, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Nós temos no capítulo 3 de João uma história que está entrelaçada a todos os demais capítulos de João. Como eu disse na primeira vez que começamos a pregar sobre este evangelho, tudo em João tem um sentido, tudo em João tem uma conexão. O Evangelho de João é como um sistema organizado que tem o propósito final de apresentar o Cristo glorificado, o Deus das nossas vidas. No capítulo de número 3, João escolhe um evento da vida e ministério de Jesus
E essa escolha é uma escolha interessante, porque logo no início do Evangelho, João está nos ensinando sobre o novo nascimento, sobre o nascer de cima, o nascer do alto. E diz a Escritura que em uma determinada noite, um príncipe da sinagoga, fariseu, possivelmente um dos membros do Sinédrio, um dos 70, mestre, referendado, conceituado, reconhecido, honrado, um homem que era um agente público conhecido de todo Israel, deseja ir até Jesus. Ele escuta falar do mestre, ele tem consciência dos seus milagres e sinais, ele certamente presencia alguns sinais, e ele então guarda no seu coração a mais linda e a mais bela verdade: esse Senhor veio de Deus. Só que ele tinha toda uma estrutura e ele tinha todo um nome para preservar. Ser visto conversando com Jesus não pegaria muito bem para Nicodemos. O que não pensariam aqueles que eram discípulos de Nicodemos, se o vissem do lado de outro mestre? Jesus já estava sendo taxado pelos líderes como alguém que veio para gerar problemas. E como poderia Nicodemos caminhar com Jesus? Aí ele começa a enfrentar um conflito interno. E de repente ele percebe que só tem uma forma de se aproximar de Jesus, sem que as outras pessoas vejam: à noite. E ele escolhe a noite para ir até Jesus. É na noite que Nicodemos se aproxima de Jesus. O temor de Nicodemos é: minha reputação, minha posição, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que vai ser de mim? Eu tenho muita coisa a zelar, eu tenho muitos cuidados, e eu preciso preservar isso. Eu já sei, eu vou à noite. Gente, a estratégia de Nicodemos é interessante, até brilhante. Agora, mais brilhante ainda é você pensar que o capítulo de número 2 concluiu-se Jesus dizendo que conhecia o coração das pessoas que vinham até ele, e não necessitava que ninguém testificasse das pessoas, porque eles sabiam quem eram as pessoas que estavam ali por causa dos milagres, ele sabia quem eram as pessoas que estavam ali por causa das bênçãos e dos pães, e eles sabiam quem eram as pessoas que estavam ali porque queriam nascer de novo. E sabe o que a Escritura diz? A Escritura diz que durante a noite Nicodemos vem e encontra acolhida. O interessante não é Nicodemos chegar, o interessante é Jesus ouvi-lo. O interessante não é Nicodemos ter a ideia, o interessante é essa ideia vingar, porque Jesus encontrou na agenda espaço para ouvir o Nicodemos. E aí você olha e diz assim: esse Nicodemos era um atribulado, porque se fosse eu, ia me sentir muito bem indo a Jesus durante o dia. Não, gente, nós temos um pouco de Nicodemos. Todos nós temos. Todos nós temos algo a esconder dos outros, que nós só queremos que Jesus veja. Sabemos que Ele vê. Todos nós temos uma noite e nos escondemos na noite. Paulo tinha, e Paulo disse que a sua noite era um espinho na carne. Quando eu vejo um crente falando do outro e dizendo assim: aquele irmão ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo,
Esse irmão que está dizendo isso, nem ele sabe se ele já nasceu. Porque nós não podemos definir se uma pessoa nasceu de novo ou não nasceu a partir da observação. O único que tem perícia para prescrutar e para testificar isso é o Espírito da verdade. Todos nós temos as nossas noites, e às vezes enebriados e entenebrecidos por essa noite, nos ocultamos dos olhares de todos e recorremos ao olhar de Jesus. Quem de nós aqui nunca foi a Jesus depois de uma noite? Quem de nós aqui nunca foi a Jesus entenebrecido por ter transgredido, por ter falhado, por ter mais uma vez descumprido a promessa, por ter entristecido o Espírito Santo, por ter pensado algo que não tem a mínima coragem de dizer para alguém? Quem de nós? Se for bom de mira, atire a primeira pedra. Nicodemos é um retrato da nossa história. Se algum crente disser assim, eu não tenho pecado, a Bíblia diz que isso é mentiroso. Agora, se algum crente disser, eu amo o pecado e tenho prazer em viver um pecado, você pode ser verdadeiro, mas não pode ser crente. Segundo João, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecado é acidental. Quando ele acontece, o crente cai. Mas depois da primeira queda ele cai de novo, na real. Aí se levanta e diz, eu vou voltar para o dia. Eu estou entenebrecido pela noite. Mas Malaquias me disse que Jesus é o sol da justiça. E Ele traz nas suas asas a salvação. E eu vou me aproximar do sol. Não há mais prazer em permanecer na noite. Você pode se esconder na noite, mas a noite não te traz sentido. A noite não te completa. A noite não te traz alegria. Porque você já encontrou aquele que é dia, aquele que é sol. Malaquias, capítulo de número 4, versículo 2, mas ele vem e ele nasce como o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Todos nós temos a noite, mas Nicodemos está dizendo, busque a Jesus na noite, porque você encontrará Jesus na noite. E tem crente aqui que a noite só está começando. Jesus, eu fui para o culto de doutrina para ouvir uma palavra de consolo. Aí o pastor disse que a noite só está começando. Ô tribulação. Irmão. O evangelho que eu me proponho a pregar é o que está claro nas Escrituras. E não tem pacote pronto de felicidade na Escritura. Tem um convite a enfrentar uma noite com a consciência que o sol está bem ali. Glória a Jesus. Tem um convite a passar pela noite, sabendo que o choro vai durar a noite toda, mas quando o sol raiar, você vai ter alegria, você vai ter paz e você vai ter crescido para a glória do nome de Jesus. O que fazer na noite quando não conseguimos enxergar nada? Vá ao sol. Jesus é o dia. E indo ao dia nós encontramos paz. E diz a Escritura que ele vai até Jesus. E a Bíblia começa dizendo, Nicodemos, príncipe da sinagoga. Olha só. Nicodemos, ele tinha um pedigree assim, de altíssimo nível. Ele era príncipe da sinagoga. Gente, príncipe, não é brincadeira. A Escritura diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz, mestre, olha só. Ele era príncipe e ele se coloca como discípulo. Porque se ele sendo mestre chama Jesus de mestre, ele está dizendo, eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida.
Então tu és mestre, eu sou teu discípulo. E aí na conversa, no versículo 2 ele diz assim: sabemos, diga comigo, sabemos que tu vens de Deus. O que é que Nicodemos está dizendo? Quando eu me reúno com os outros lá e a gente começa a falar de ti, é inegável, Jesus. Porque quando a gente começa a falar de ti, a gente pode até pensar em chegar em outra conclusão, mas não tem como chegar em outra conclusão. Porque a gente tem que olhar para ti e crer, não tem jeito. E aí ele racionaliza, ele diz assim: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Características de um discípulo, será que ele tem? Vamos analisar aqui junto. Primeiro, a Bíblia diz que ele era príncipe. Segundo, a Bíblia diz que ele se fez discípulo. Terceiro, a Bíblia diz que ele tinha fé, ele acreditava nos milagres. E quarto, a Bíblia diz que ele tinha razão. Não era uma fé mística de sentir as coisas, era uma fé racional, consciente. Ele calcula a fé, ele diz assim: sabemos que é impossível que alguém faça o que tu fazes se Deus não for com ele. Então isso é uma fé fundamentada. Olhar para Nicodemos é dizer: esse camarada é um crente 5 estrelas. Camarada é bom de Bíblia, mestre em Israel, reconhece Jesus como mestre, tem fé e ainda raciocina. Pense num crente preparado. Aí Jesus diz assim: camarada, na verdade, você não está vendo é nada. Você é cego. Aí quando a gente vai ler o texto, diz: mas Jesus chamou ele de cego? Chamou. Jesus chamou ele de cego. Jesus disse assim: você tem que nascer de novo, camarada. Se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Você pode ter posição, você pode se auto-intitular discípulo de Jesus e membro da Assembleia de Deus. A gente fez uma brincadeira lá no retiro, eu ri muito nessa hora. A gente fez uma brincadeira no retiro, e aí tinha uma hora que os jovens tinham que procurar uma pessoa que estava ferida. Na brincadeira era assim: tinha que procurar uma pessoa que estava ferida e tinha que fazer perguntas para essa pessoa. E aí uma pessoa se aproximou do ferido e ele tinha que dizer assim: você tem alguma informação para me passar? E aí o ferido então passava as informações, mas não tinha nada a ver com igreja, né? Era uma brincadeira. E aí o grupo chegou, o ferido estava no chão, ele disse: nós somos da Assembleia de Deus. A esposa de um amigo meu esqueceu a habilitação em casa e saiu no carro, parou numa blitz. Quando o guarda parou, ela olhou e disse: oh, eu sou evangélica. Aí o guarda disse: sim, evangélica. Evangélico tem que ter habilitação. Então o camarada, ele tinha um pedigree, gente. Ele era elevado. Ele era mestre, príncipe, reconhecido. Ele cria, ele racionalizava. E Jesus diz: não, olha Nicodemos, se tu não nascer, tu não pode nem ver. Nicodemos, tu tem tudo isso, mas tu ainda não consegue nem ver. Imagine entrar. Nem ver o reino dos céus tu podes, Nicodemos. Porque não é a tua posição, porque não é o lugar que você ocupa, porque não são os cultos que você participa, porque não é a função que você exerce, Nicodemos. Porque não é a escola bíblica dominical que você participa, não é a aula que você ministra, não é a palavra que você prega, não é a igreja que você pastoreia, não é, Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de cima, Nicodemos. E deixa eu dizer mais, não é a sua vida de perfeição. Irmão, tem alguém aqui que já pensou, depois que se converteu, o seguinte pensamento: Jesus, eu não acredito que eu estou pensando nisso. Será que eu nasci de novo? Irmão, quem já pensou isso? Só quem pensou? Eu e mais uns 20.
Glória a Jesus. Você que pensou isso, eu queria dizer uma boa notícia para você. Isso é sinal que você já nasceu de novo. Porque antes de Jesus chamar você, você pecava com vontade. Você enfiava o pé na jaca mesmo. Era assim ou não era, irmão? E aí hoje você pensa uma coisa e diz assim: Jesus, o que é isso? É porque não é mais você. É porque o Espírito de Deus é quem vive em você. É porque o Cristo de Deus se entristeceu e você também está triste. É porque Ele tem ciúmes da tua vida, Ele te ama. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Você não é mais o mesmo. Pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo? Você tem que saber se você desaprendeu a pecar. Irmão. Porque tem gente que sabe pecar. Peca porque sabe. É jeitoso pecando. Mas quem nasce de novo não sabe mais pecar não, irmão. Ele pode ter todos os desejos possíveis. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, foi um irmão pregar lá na cidade. Eu não sei nem se a história é verdadeira. Essas histórias de pregador, tem uns pregadores que contam as histórias e colocam assim uns temperos, né? Eu conheço um que ele vai contar uma história, irmão, de uma irmã que foi passar um carrinho, e o carrinho foi premiado, que era o carrinho de número 1000, e era uma irmã crente que o Senhor tinha mandado ela ir no mercantil encher o carro. Eu creio que isso aconteceu, não tenho dúvida. E quando chegou no número 1000, o dono do mercantil disse: olha, a senhora foi a compradora de número 1000 e a gente tinha feito aqui número 1000 não paga. E ela foi para casa celebrando a Deus. Eu não tenho dúvida que isso acontece. Eu creio profundamente. Só que esse irmão vai contar e diz que tinha 7 meninos. E cada menino pegou 2 carros. Aí já dá 14 carros com 2 dela, 16. Irmão, vamos sinceramente, irmão. Aí os irmãos ficam, aquela alegria. Irmão, sinceramente, irmão. 16 carros, irmão. Qual é o mercantil de bairro que tem 16 carros? Só a graça, não é não, irmão? Pastor, o senhor não crê não? Irmão, eu creio, mas minta menos. E arranja outro lugar para mentir, né? Só mentir na igreja, irmão. É uma tribulação grande, né? Nós não temos mais paz. Porque agora, eu vou usar uma expressão que você precisa entender o propósito dela. Você agora é atormentado pelo amor de Deus. Deus te ama tanto que Ele não te deixa mais em paz. Você quer colocar um pé fora, aí vem uma angústia na tua alma, uma tristeza no teu coração. Aí alguém chega e diz: o que é que está acontecendo? Nada, eu só estou triste, só estou dizendo. Mas por quê? Eu não sei. Você sabe por que você está triste. É porque você não tem a mesma alegria do Espírito na sua vida. Mas Ele é teu Deus, é o teu Senhor, e Ele deseja restaurar a tua vida. A gente perde essa capacidade. E aí Jesus olha para Nicodemos e tem uma verdade muito especial. Jesus diz assim: Nicodemos, tens que nascer de novo. Nicodemos diz assim: Senhor, como eu vou nascer de novo? Sendo velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como isso vai acontecer? Jesus diz assim: Nicodemos, você não está entendendo nada. Camarada, tu é mestre, bom de Bíblia, exegeta, conhece a Escritura. Sinceramente, Nicodemos, o erro de Nicodemos, irmãos, não foi pensar que ele deveria nascer de novo voltando para a mãe, ou para o ventre da mãe. Não foi só esse o erro dele. O erro de Nicodemos foi pensar que o processo dependia dele. Foi ele dizer assim: voltarei
para o ventre da minha mãe. Jesus, não, você não está entendendo absolutamente nada. Porque Nicodemo, se tu voltares para o ventre de tua mãe, se tu nasceres de novo, tu vais pecar de novo. E o novo nascimento que Jesus promete não é um novo nascimento que te faz uma pessoinha melhor. Ah, aquele irmão agora, ele é uma pessoinha melhor. Isso não é nascer de novo. Basta você ir para uma palestra de autoajuda. Tem filme que quando você termina de assistir, você sai com vontade de doar até a casa. Irmão. Chora. Abraça o pai, abraça a mãe. 2 dias depois já esqueceu. Isso não é novo nascimento. Jesus diz assim: ô Nicodemos, novo nascimento é morte. Jesus disse isso nesse texto? Disse sim, irmãos. Jesus usou 3 elementos e agora a gente vai entrar na mensagem. 3 elementos. Primeiro elemento que Jesus usa é a água. Segundo elemento, o vento. E o terceiro elemento que Jesus usa é a cruz. Ele diz: necessário te é nascer da água e do Espírito. Porque o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. E aí ele então usa a figura: Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e quem olhasse para a serpente era sarado. Olha que coisa interessante. E aí Jesus diz assim: tu não entendes quando eu te falo das coisas terrenas. Se te falares das coisas espirituais, tu também não entenderás. Jesus era um mestre extraordinário. Ele sempre falava por meio de figuras, e João, o extraordinário João, percebe que o reino de Deus é expresso a partir de simbologias perfeitas. E João então olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, primeiro elemento necessário e fundamental para o novo nascimento é a água. Diga comigo: água. João tinha água como algo muito caro. No capítulo 1 ele conta a história de João Batista que batizava com água. No capítulo 2, João conta de um milagre que Jesus fez quando transforma água em vinho. No capítulo 3 ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, tu tens que nascer da água. No capítulo 4 ele olha para a mulher samaritana e diz: se tu beberes da água que eu te der, tu jamais tornarás a ter sedes. Deveras a água que eu te der se fará em ti uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. No capítulo 5 ele cura o paralítico no tanque que esperava o movimento das águas. No capítulo 7 ele põe-se de pé no último dia da festa e diz: a festa acabou e vocês ainda estão com sede, mas quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Capítulo 19 diz a Escritura que ele foi perfurado no lado e saiu água e sangue. A água tem um simbolismo interessante em toda a Escritura. E João se apropria desse simbolismo. Vamos visitar um texto. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36, por favor. Livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Todos os irmãos procurando esse texto comigo, por favor. Ezequiel 36, versículos 24, 25 e 26. Essa é uma promessa feita a Israel, e João se apropria dessa promessa. Olha que interessante. Ezequiel 36, versículos 24, 25 e 26 diz assim: e vos tornarei dentre as nações
e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Versículo 26, olha que promessa linda. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Jesus está dizendo que o processo de purificação começa com água. E o que é a água na Escritura? Quem nos responde é Pedro. 1 Pedro capítulo 1, não precisa abrir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo, pois, de novo, olha só. Sendo, pois, de novo, gerados, não pela semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. A Escritura está dizendo: Deus tem uma maternidade. E a maternidade de Deus se processa no lugar chamado palavra. É na Escritura que nós nascemos de novo. E Deus, ao nos gerar por meio da palavra, Ele usa a própria palavra para nutrir as nossas necessidades. 1 Pedro 2:2, a Escritura diz: desejai afetuosamente, como meninos, o bom leite da palavra. Rejeitem aquele alimento que não é o alimento de Deus, e alimentem-se da Escritura Sagrada. Esse é o conselho. Fomos gerados na palavra, fomos nutridos na palavra, e vamos crescendo na palavra, até que possamos da Escritura retirar o alimento sólido e nos alimentar em Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo é encontrar-se com a Escritura e ser encontrado pela Escritura. Nascer de novo não é conhecer a Bíblia. Eu tenho amigos que conhecem a Escritura de Gênesis a Apocalipse, conseguem recitar salmos inteiros, homens extraordinários, de uma performance incrível, mas as suas vidas são vidas vazias e aprisionadas pelo vício, porque conhecem a Escritura, mas não conhecem o Deus da Escritura, porque sabem o que está escrito, mas não vivem o que está escrito, porque entendem a Bíblia, mas não compreendem a verdade que ela produz, porque entende que aqui tem uma semente, mas nas suas vidas não existem frutos. O projeto de Deus é que a Escritura não seja um espaço esquecido na nossa casa. A gente tem que pensar nisso, irmãos, porque senão vai ser igual o pastor que visitou a irmã e colocou um objeto que ela gostava muito dentro da Bíblia, e a irmã ficou pensando que o pastor tinha roubado. Depois de uns 3 meses foi pedir perdão, pastor, eu queria logo lhe pedir perdão, em nome de Jesus. Desde o dia que o senhor visitou lá em casa, aquele objeto que eu mostrei para o senhor sumiu. E eu vou dizer logo para o senhor, está com 3 meses que eu estou achando que foi o senhor que levou. Aí disse: minha filha, abre sua Bíblia, está dentro dela. Se você estivesse lendo a Bíblia, você não estava desconfiando do seu pastor. Coisa linda, né? Se estivesse lendo a Bíblia, você não estava desconfiando do seu irmão. Se estivesse lendo a Escritura, você não estava pensando em destruir o seu casamento. Se estivesse lendo a Escritura, você não estava preocupado com o que você vai dizer ou como você vai entrar em casa depois do que você disse para sua mãe e para o seu pai. Se você estivesse lendo a Escritura, você não estava preocupado com o que vai acontecer com o teu emprego amanhã. Se você estivesse lendo a Escritura, você não estava preocupado com a informação do médico. Se você estivesse lendo a Escritura, você estaria descansando e sabendo que o Deus da Escritura é o que nutre a tua vida, é o que supre as tuas
tuas necessidades, é o que cuida da tua casa, é o que guarda os teus filhos, é o que protege a tua vida, é o que inunda o teu coração de paz, é o Deus da Escritura que te reveste. Precisamos amar a Escritura, precisamos ler a Escritura e ser lido pela Escritura. Precisamos permitir que a Escritura tenha espaço para ministrar as suas verdades aos nossos corações. Não existe livro que seja mais perseguido do que a Escritura. É o livro que por mais vezes foi lançado na fogueira, mas é o único capaz de livrar o homem do fogo do inferno. É o livro que por mais vezes foi aprisionado, mas é a única verdade capaz de libertar o homem do seu vil estado de pecado. A Escritura é a carta magna de Deus, escrita por Deus, crida pelos eleitos, pregada pela igreja, amada e honrada pelos cristãos, odiada pelo inferno, mas é essa Escritura que nós continuaremos a pregar neste lugar. Palavra de Deus, vida de Deus, profundidade de Deus. Paulo disse: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem primeiro deu a Deus para que este viesse a devolvê-lo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, desde agora e para sempre. Eu nunca esqueço um conselho que um obreiro me transmitiu no dia que eu fui consagrado a auxiliar. Aceitei Jesus, com um ano de fé, fui separado ao ministério. E eu lembro que naquela noite, foi uma noite que eu chorei muito. Eu chorei muito, com muita alegria. Um dos dias mais felizes da minha vida. E eu me lembro que naquele culto, o irmão Roberto, homem de Deus, servo de Deus, lá da cidade de Barreira, se aproximou de mim e disse assim: você tem balde? Aí eu não entendi. Aí eu fiquei olhando assim para ele, sem entender. Aí ele disse: se você tiver balde, consiga a corda. Porque quanto maior for a corda, mais profundo o balde vai. Esse poço é profundo. Nunca esqueça disso. Eu ainda estou tirando água com um balde assim. Graças a Deus o poço tem água, eu não preciso nem da corda. Mas estou trabalhando para aumentar a corda todos os dias. Crente tem que trabalhar para ter a corda alargada e para ir mais profundo. Amém, irmãos? Seu ministério só vai até onde você for. As pessoas que você lidera serão rasas se você for raso. Seu ministério será raso se você não aprofundar o seu ministério. Paulo apóstolo estava prestes a morrer e a cabeça dele ia ser cortada. Paulo então escreve a Timóteo e diz: ô Timóteo, quero que tu venhas a mim, e quando tu vieres a mim, eu quero que tu me tragas, por favor, a minha capa que eu deixei em Troade. Me traga os meus livros. Irmão, ele queria livro para morrer. O homem ia morrer, Martim, e pediu o livro. Olha, é bênção demais, não é não? Eu quero morrer conhecendo. Olha que coisa linda, né? Ele ia morrer e pediu o livro. Lê para quê? Tem crente que diz assim: não, eu já sei que eu estou passando uma enfermidade, vou morrer daqui a 5 anos. Eu não vou mais ler não, ficar só parado. Paulo estava preso, aprisionado a um guarda. O guarda se converte e ele começa a ser abençoado pelos guardas e abençoar os guardas. Aí ele escreve Filipenses e diz assim: eu estou preso, aprisionado a um guarda, mas eu sei que o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Isso é lindo demais. Aí Paulo diz assim: me traga a capa, me traga os livros e não esqueça o pergaminho. Pastor, e o que é o pergaminho? O pergaminho é pele de ovelha. Papiro, uma planta egípcia. Pergaminho, pele de ovelha. Uma evolução produzida por Pérgamo. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai aprender sobre isso. E ele diz assim: me traga o pergaminho.
Mas o que é o pergaminho? O pergaminho é a pele. E o que é a pele? Ora, crente tem que ter pele, irmão, para se estender. Quanto mais escritura você tiver, mais Deus vai estender a tua vida e o teu ministério. Diga comigo, a minha responsabilidade. Foi fraco, teve irmão que não disse. Diga assim, ó, a minha responsabilidade é aprofundar a minha vida. A de Deus é estender. Se você aprofundar, Deus vai estender. Se você buscar, Deus vai te fazer encontrar. Se você cavar, você vai achar. A Escritura Sagrada é vida. E aí Jesus olha para Nicodemos e diz, mas não apenas a Escritura. O Espírito de Deus está no processo. Por mais que você se esforce, Nicodemos, você não pode, porque você está caído. E nenhum homem ou mulher pode buscar a Deus por si só. A Escritura diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há ninguém, a Escritura diz, ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, porque todos estão extraviados em pecado. Nós não temos capacidade alguma de buscar a Deus. Essa é a notícia que Jesus dá para Nicodemos. Aí ele diz assim, eu quero te dizer mais, Nicodemos. O vento sopra onde quer. E ouve-se a sua voz. Jesus está dizendo assim, Nicodemos, tu tem que ir à Escritura. Porque Nicodemos, o vento não sopra onde tu quer, camarada. O vento sopra onde Ele quer. Você sabe quantos milhões de pessoas desejariam estar sentado onde você está? Você sabe quantos milhões de pessoas estão nesse exato momento preso às ferragens de um carro? Talvez centenas de pessoas pedindo a Deus mais minutos para viver. Você sabe quantas pessoas estão nesse momento sofrendo overdose, porque a vida se tornou tão vazia que eles precisaram preencher esse vazio com as drogas. Você sabe quantas pessoas estão nesse momento em declínio, pensando em tirar a própria vida, em estado de extrema depressão. Mas você está aqui porque o vento soprou e você ouviu a voz do vento. Pastor, essa mensagem do Senhor parece uma mensagem calvinista. É porque você não entende isso ainda. Mas a escolha de Deus não é uma doutrina calvinista. A escolha de Deus é uma doutrina bíblica. Pastor, e o que é que a gente diverge? Calvino diz o seguinte: o vento sopra aonde ele quer, e por mais que você queira, você não consegue resistir, porque Deus obriga você a amá-lo. A gente crê nisso, irmão? Nós cremos que a gente não pode dirigir o vento. Cremos que o vento sopra sobre todos os seres humanos. Mas também cremos que nós podemos resistir ao vento, sim ou não? Se o vento e a tempestade estiver querendo levar você não se segura em qualquer coisa, para o vento não lhe levar, então a gente resiste. E a gente pode resistir ao Espírito Santo. Quando Jesus chamou Paulo, diz: Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar. Tu fica só recalcitrante, rapaz, resistindo a mim. Quando Estevão estava sendo apedrejado, disse: incircuncisos de coração, por que é que vocês estão resistindo ao Espírito Santo? Quando Jesus olhou para Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém, quis eu cuidar de você, mas você não quis. Porque o vento sopra onde quer, mas ele só tem espaço para operar aonde ele encontra alguém que aceite, alguém que queira, alguém que diga: eu estou aqui, me enche da tua presença, me ajude, me guie, me conduza, eu estou aqui para ser guiado por ti. É aí que está a diferença.
Mas nós da Assembleia de Deus cremos que ninguém pode buscar a Deus se Deus não tirar as escamas dos seus olhos. Agora, quando Deus tira as escamas, Deus diz: você agora tem livre-arbítrio, de volta. Eu te restaurei, agora você vai escolher me amar, me adorar ou não. Esse é um relacionamento de amor, esse é um relacionamento de verdade. Você não é obrigado a nada, você tem a chave da prisão. Você pode sair ou entrar na hora que quiser, mas eu prefiro estar preso a Jesus, é o seu amor. Estar preso a Jesus e a sua misericórdia. Eu prefiro ficar nesse lugar. Amém, irmãos? Essa é a pequena diferença, e é bom a gente explicar isso para que a gente entenda. Romanos, por favor, abram comigo a Bíblia. Hoje a gente está indo mais às Escrituras em leitura. Romanos capítulo de número 8, versículos 14 ao 17, a palavra diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos papaizinho ou Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem acredita que o Espírito de Deus está aqui? Atos 2:2, a Bíblia diz que foi de repente. Porque o avivamento de Deus e a presença de Deus não depende de cálculos humanos. O avivamento e a presença de Deus não depende do grito do pregador. Não depende da agenda do pregador. O avivamento e a presença de Deus depende único e exclusivamente dEle. É quando Ele quer. É quando Ele quer. Tem gente que vem para um culto desse e diz: menino, hoje eu achei o culto assim, mais pesado. E aí tem outro que diz assim: foi assim que tu viu, porque eu vi diferente. A depender da forma como você veio, você vai ver o culto totalmente diferente. Aí ele chega lá fora e diz: não, quando aquele irmão começou a tocar aquela guitarra, misericórdia, desafinado, não sabia nota com nota. Dependendo de com quem ele esteja conversando, ele diz: pois meu irmão, eu pensei que era Davi tocando harpa para expulsar demônio de Saul. Ele está vendo diferente. E aquele irmão na bateria, eu não gostei não. Ele disse: pois irmão, eu achei interessante, pensei que era Josafá com seu exército, dizendo: só o Senhor é Deus. E aquela irmã que foi cantar, não gostei da voz não, pois irmão, eu pensei que ela tinha treinado com serafim. Ô negócio bonito, delicioso. Senti a graça de Deus e a visita de Deus. O culto não serviu para você porque você não veio para cultuar, você veio para observar. Eu vim para adorar e para bendizer a Deus. E de repente veio um som como um vento impetuoso sobre aquela casa e encheu a todos que estavam assentados naquele lugar. Porque quem estava ali esperando o Espírito Santo, para ser guiados pelo Espírito Santo. Então Jesus diz assim: Nicodemos, primeiro tu tens que ser limpo pela palavra, e segundo tu tens que ser guiado pelo Espírito. Mas há um terceiro elemento que você não pode esquecer, Nicodemos, e aí eu concluo com este. Jesus olha para Nicodemos e Jesus conta uma história que todos nós temos que sempre voltar a essa história. Atenção aqui para o microfone. Jesus diz assim: Nicodemos, no antigo Israel, serpentes abrasadoras foram lançadas para disciplinar o povo. E quem era mordido pelas serpentes abrasadoras, depois de um tempo morria. O povo então começou a invocar o nome do Senhor e clamar a Deus, e Deus ordenou a Moisés que ele suspendesse uma serpente de bronze. Pelo que qualquer filho de Israel que olhasse, diga comigo, olhar, que olhasse para a serpente de bronze, naquele exato momento era imunizado do veneno. Aí Jesus usa essa figura para Nicodemos para dizer assim:
Nicodemo nascer de novo é isso. Isso é extraordinário. Porque, irmãos, quem olhava para a serpente não percebia o veneno sair. O veneno ainda estava lá, só que recebia imunização. Aí Jesus diz assim: você quer nascer de novo? Nicodemos, tem uma trajetória: palavra, Espírito e cruz. É só olhar para Jesus? É só olhar para Jesus. Mas o veneno ainda está aí. Se você esquecer a palavra, e se você abrir mão do Espírito, e se você deixar de olhar para a cruz, o veneno volta a ter efeito na sua vida e você morre. Mas se você olhar para a palavra, se você convidar o Espírito para habitar na tua história, e se você permanecer com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, você vai ter vida diária, vai ter vida abundante, vai nascer de novo. Glória a Jesus. O que é nascer de novo então? Nascer de novo é conhecer as Escrituras e conhecer o Cristo das Escrituras. Nascer de novo é se permitir ser guiado pelo Espírito Santo na sua essência. Nascer de novo é constantemente fitar os olhos no Mestre, para que nós sejamos imunizados pelo pecado. E aí o João fecha essa fala lá na sua carta. Olha que coisa linda, como a Escritura é perfeita. A Escritura está entrelaçada. Olha o que é que João diz. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Glória a Jesus. 3 são que testificam na terra: o Espírito Santo que habita na tua vida, a água que é a Escritura sagrada, por ela nós seremos julgados e por ela nós julgaremos o mundo, e o sangue de Jesus Cristo, que já perdoou os teus pecados, que já foi derramado para que você fosse percebido por Deus, amado por Deus e recebido por Ele, agora como nova geração. Que nós possamos nessa noite reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas, adorar a Deus pelo milagre que nós não poderíamos iniciar e permanecer aceitando diariamente o milagre do novo nascimento na nossa história. Você já nasceu de novo? Essa é a pergunta. Você já nasceu de cima? Você já nasceu da água e do Espírito? Você tem prazer em se aproximar da Escritura? Você tem prazer em ser dominado pela presença de Deus? Você tem prazer em se prostrar à cruz e dizer: Senhor, o veneno está perverso e está prestes a me consumir, mas eu estou olhando para Ti, eu estou fitando os olhos em Ti, eu estou confiando em Ti. João conclui o seu livro em Apocalipse. Vamos ficar de pé, fazendo um convite. E o convite de João é: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, olha que coisa linda. Você tem que ter sede, mas você tem que querer. Porque Deus não obriga você a querer. Olha que notícia linda. Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, porque Deus não ordena a revelia da sua vontade. Quem quiser, você quer? Aí Ele dá a última e a melhor notícia: tome de graça da água da vida. Quem deseja permanecer purificado por essa água,
Faltam 7 minutos. Nós vamos cantar ao Senhor. Cadê um cantor, uma cantora, em nome de Jesus? Vamos cantar ao Senhor. E hoje à noite, você que tinha no seu coração o terrível temor, porque continua pensando algumas coisas que não agradam a Deus, eu tenho essa lindíssima notícia para te dar. Você nasceu de novo. Se faz alguns dias que você não olha para a cruz e está se percebendo distante, precisando da água, vem aqui à frente, corra, corra. Você não vem ao altar de pedra, você não vem à presença do pastor, você vem à presença do Espírito de Deus nessa noite. E cada passo que você vai dar nessa direção será um tempo de restauração. Canta, igreja. Vem à frente. Vamos orar ao Senhor. Após esse hino, cante ao Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. Vida nova. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar, o rio de Deus está nesse lugar. Tudo vai transformar. Adora, igreja. Pois leva a vida Canta ao Senhor. Do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Hoje é noite de purificação. Quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor Deus, nós queremos te glorificar nessa noite. Porque embora nós tenhamos as nossas noites, tu és o nosso sol. Não estamos sozinhos. Somos acolhidos pelo teu amor. Somos dirigidos pelo teu Espírito. A tua palavra está nesse lugar. Ó Deus, nós queremos continuar com os olhos fitos em ti. Senhor, nós te apresentamos os teus filhos que estão aqui à frente. Conheces, ó Deus, a vida destes. Sabes as suas necessidades. Rogamos-te, ó Pai, revestimento de graça. Que o Senhor os inunde de poder nessa noite para vencer o dia mau. E que o teu Espírito Santo se expresse por meio das nossas vidas. Que não seja a nossa função, que não seja a nossa sabedoria, Espírito Santo, que não seja a nossa fé, Espírito Santo, mas que seja o Senhor em nós. Senhor, em nós. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos para a glória do Filho de Deus. Nascemos de novo porque o velho homem morreu. Nascemos de novo porque crucificamos o velho homem todos os dias e olhamos para o ressurreto Jesus.
Adore ao Senhor, bendiga o Senhor, porque digno de honra e glória é o nome do Senhor desta igreja. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Senhor, tu és a fonte, Senhor. Sim, Deus, te adoramos. Tu és o rio, E por fé, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre aqueles que já nasceram de novo e que estão vivendo em novidade de vida. E quem tem fé, diga amém. Saúde o seu irmão antes de sair nesta noite.